O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias do domingo retrasado, dia 23 de abril. Seita no Quênia causa mais de 100 mortes. As notícias, viralizaram dessa seita no Quênia, que foi fundada por um pastor chamado Paul Inteng Mackenzie, tá? O Ministério Internacional da Boa Nova, que recebeu o termo mais comum de o culto Malindi, ou Malindi, tá? Por conta ali do local, o nome da região onde o culto tinha a maior parte das suas atividades. O culto era um culto apocalíptico cristão, porém também com um elemento anti-ocidental, dizendo que os Estados Unidos, que a Igreja Católica, inclusive, são instrumentos de Satã, enfim, todos aqueles elementos que, infelizmente, a gente já viu várias vezes em cultos apocalípticos, em cultos de, eu digo aqui apocalípticos no sentido, cultos de fim do mundo. E, como parte desse culto, ele falava para as pessoas realizarem não apenas jejuns, mas basicamente greves de fome, que aí eles encontrariam Jesus, as pessoas, os integrantes do culto, encontrariam Jesus e, até o momento, as autoridades quenianas falam em 110 mortes confirmadas, tá? Centenas de pessoas estão desaparecidas ainda. Por que desaparecidas? Porque o culto dele tinha ali uma espécie ali de uma chácara, onde as pessoas que faleciam sob essa influência desse líder religioso, elas eram enterradas ali mesmo, tá? Incluindo covas rasas. Muitas das pessoas que morreram eram, infelizmente, crianças, tá? Esses números, repito, são os números confirmados pelas autoridades quenianas, tá? E o presidente William Ruto, decretou, inclusive, um luto e orientou o Ministério do Interior do país, a conduzir uma investigação sobre o que aconteceu e sobre o destino das pessoas que estão desaparecidas. Nesse sentido, tem duas questões que eu acho importantes para a gente trazer aqui. Primeiro, é que o próprio Ministério do Interior do Quênia falou sobre a eventual necessidade de uma supervisão das atividades religiosas no país por conta desse episódio, citando outras lideranças religiosas do Quênia que teriam defendido o pastor Mackenzie quando ele foi preso em 2019. Tá? Ele chegou a ser preso em 2019 por ter sido, numa investigação, por estar radicalizando pessoas e ter impedido pais, tá, de darem o devido atendimento médico aos seus filhos. Isso é algo que, infelizmente, a gente já viu em outras circunstâncias. E a segunda questão é a influência de lideranças religiosas carismáticas, que conseguem influenciar pessoas, fazer as pessoas agirem mesmo contra os seus instintos mais básicos, como a necessidade de alimentação,
né? E novamente, não é a primeira vez que isso acontece. O Jim Jones vira e mexe referenciado, por exemplo, né? Aquele líder dos Estados Unidos, enfim. Então, são duas discussões que eu acho interessantes, né? Saindo de estereótipos, saindo enfim, dois desdobramentos desse evento no Quênia e, infelizmente, né, registrar aí mais de 100 mortes por conta disso. Líder separatista Sikh é preso na Índia. Lembrando, né, para os nossos ouvintes, algo que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, meu caro Matias, os Sikhs, né, são um grupo que é um grupo etno-religioso, né, ou seja, é tanto uma religião, né, mas também nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, né, especialmente ali a partir do século XIX, com o domínio britânico, também passou a ser utilizado para denominar um grupo étnico, né, daí o termo etno-religioso. A gente já falou dos Sikhs aqui, por exemplo, no contexto do Canadá, né, já que nós temos uma grande comunidade Sikh no Canadá. Já tivemos ministros Sikh, né, pelo menos um, e teve aquele episódio de que ele foi discriminado pelo turbante, aí as pessoas falam, não, turbante é coisa dos terroristas, e aí ele falou, olha, primeiro que você está sendo preconceituosa, né, era uma mulher, você está sendo preconceituosa, e segundo que eu nem sou muçulmano, sou Sikh. E, claro, o país com o maior número de Sikhs é a Índia, ali na casa de mais de 2 milhões, mais de 20 milhões de pessoas, e você tem um movimento nacionalista Sikh, né, que busca, eventualmente, criar o Calistão, ali na região do Punjab. Né? O Punjab já é um termo que a gente também já referenciou aqui no programa, um termo que os nossos ouvintes talvez conheçam um pouco mais, que é basicamente a região ali da Índia, perto da fronteira com o Paquistão. Inclusive, o nome Paquistão, né, ele surge como um acrônimo e o P seria ali do Punjab, justamente. Né? Então, nós temos esse líder chamado Amritpal Singh Sandhu, que é indiano, é um líder religioso Sikh que defende o separatismo e a criação de um novo Estado. As autoridades indianas afirmam que ele lidera uma organização criminosa. Ele é acusado de, inclusive, ter orquestrado homicídios e, principalmente, a Índia afirma que o movimento dele é um movimento financiado e apoiado pelo Paquistão com o intuito de enfraquecer a Índia, né? De criar problemas dentro daÍndia. Tá? O auge do movimento separatista Sikh foi nos anos 1980. Tá? Desde então, o movimento ficou relativamente enfraquecido, com movimentos mais pacíficos, né, defendendo eventualmente autonomia para o Sikh. Tá? E aí tivemos essa prisão depois de vários dias de busca por esse líder que teria se refugiado na casa, né, de seguidores dele. Então é uma questão interessante, por quê? Porque a gente está falando de um eventual separatismo numa região que já é contestada, que já é complicada, né, que é a fronteira entre Índia e Paquistão. E, como eu mencionei, os Sikhs são lá uma minoria na Índia. Né? A gente está falando, novamente, de mais de 20 milhões de pessoas. Então, mesmo que o movimento dele, né, que se chama Waris Punjab De, né, que significa herdeiros do Punjab, mesmo que o movimento dele não tenha uma grande representatividade, ainda assim pode influenciar milhões de pessoas. Então é algo para ficar de olho numa região que, repito, é uma região culturalmente riquíssima e que acaba dialogando não, né, mas acaba se relacionando com eventuais movimentos separatistas. Enfim, a gente já falou, por exemplo, dentro do Paquistão, né, da atividade dos separatistas do Balochistão, que aí nesse caso é uma região grande, porém com uma população muito menor. Enfim, de qualquer maneira, o líder deles foi preso e sob essas acusações indianas. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 25 de abril. Joe Biden anuncia que buscará a reeleição nos Estados Unidos. Apenas repercutindo uma notícia da semana passada, né, de quando a gente fez aquele programa
né, atípico, né, mas o Joe Biden anunciou formalmente que vai buscar a reeleição. Ele que é o presidente mais velho dos Estados Unidos, ele, né, buscando a reeleição, vai manter esse eventual recorde, e a gente está citando isso porque é claro que a questão da idade dele vai ser um assunto extremamente debatido nas eleições dos Estados Unidos, né? E aí eu não estou falando de questões de etarismo, de mero preconceito, ou questões de, sei lá, de piadinha no Saturday Night Live. Estou falando que vai ter gente discutindo se ele teria condições de mais um mandato, condições até mesmo físicas, enfim. Ele mesmo já fez piada com isso numa aparição pública recente. Então, esse vai acabar sendo um tom, né, da campanha dele, e inclusive na campanha interna dos democratas, né? Porque vamos lembrar, a nomeação do presidente não é automática. Ela costuma ser praxe, mas não é automática. O Jimmy Carter quase perdeu a indicação democrata, né? Quase, de certo modo é um exagero meu. E principalmente, o Joe Biden, ele quebra a palavra dele. Porque quando ele foi eleito contra o Trump, ele havia dito, né, que ele pretendia ser um presidente de um mandato só, né? Que ele, minha ideia aqui é ser o anti-Trump e ponto final, né? Minha ideia aqui não é buscar um segundo mandato. Aí muito se falava da Kamala Harris como eventual sucessora dele, né? Uma sucessora entre aspas natural. A Kamala Harris que está tendo um desempenho bastante apagado, né, no governo. Então, o Joe Biden, ele rompe com a palavra dele ao anunciar a sua busca pela reeleição. Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, né, o Congresso do país, né, a Câmara dos Deputados do país, melhor dizendo, aprovou, né, o aumento do teto da dívida, né, dos Estados Unidos em 1,5 trilhão de dólares, tá? Isso é um mar de dinheiro, e a nossa querida Vivian vai falar mais disso, né, na coluna dela, tá? Mais pra frente aqui no programa. Nos Estados Unidos, estamos tendo, a partir do último dia 2 de maio, greve dos roteiristas, tá? É a maior greve, né, dos roteiristas nos Estados Unidos desde a década de 1990. E os roteiristas, viu o seu sindicato, né, a Writers Guild of America, né, que é um sindicato muito forte, tá? Inclusive, assim, os sindicatos da produção audiovisual nos Estados Unidos são historicamente muito fortes, tá? E eles falam, dentre outras coisas, né, de defasagem salarial, de consequências da pandemia de Covid, enfim. Então, desde o último dia 3, tá, os roteiristas dos Estados Unidos estão em greve, e isso já está afetando alguns programas nos Estados Unidos, especialmente os programas diários, né, como o programa do Jimmy Kimmel, o programa do Seth Meyers, enfim, do Jimmy Fallon, enfim, ainda não sei direito como isso está afetando, mas caso a greve continue... São programas praticamente diários, né, e com muito texto, né? Enfim, são programas extremamente roteirizados, então tem um impacto imediato. Exatamente. E caso a greve continue, isso vai afetar todas as outras produções, né? Eu lembro que na década de 90, né? Até porque tem pouco pelego na categoria. Então, assim, programas vão ter temporadas encurtadas, ou podem até mesmo serem cancelados, enfim. E, principalmente, o Mark Hamill está apoiando a greve. Tá? Ele não é roteirista, mas ele está apoiando a greve. Se o Mark Hamill está apoiando a greve, os grevistas têm razão. O justo hoje que é May the 4th, né? Olha, você fazendo essa referência, hein? Meu Deus! É a convivência. Esse menino ainda tem salvação, estou emocionado aqui. E, finalmente, meu caro Matias, uma última notícia. O governo Biden anunciou que vai enviar 1.500 militares para a fronteira
com o México, antecipando fluxos de migrantes agora nos próximos meses. Segundo o governo Biden, esses 1.500 militares não terão papel de law enforcement, eles não terão poder de polícia, eles vão atuar em funções administrativas para liberar policiais para outras atividades, aí sim, contra os imigrantes. E fechando esse bloco, notícia da quinta-feira passada, dia 27 de abril. Líder do partido governista é assassinado na Etiópia. O Girma Yeshitila, tá, que era o chefe do Partido da Prosperidade, né? Lembrando, o Partido da Prosperidade é o partido do primeiro-ministro Ahmed Abiy, que ele criou basicamente como uma fusão, né, de todos os outros partidos existentes, todos os outros principais partidos existentes. E o Partido da Frente Popular do Tigray saiu do Partido da Prosperidade e foi início do último confronto, né, da Guerra Civil na Etiópia. E o líder do Partido da Prosperidade na região de Amhara, né, que é uma das principais regiões da Etiópia, é justamente a região que faz fronteira com o Tigray, no caso, né, repito, o Girma Yeshitila, ele foi assassinado, tá, junto com outras 5 pessoas. Tá? Eles estavam numa van, num veículo um pouco maior, e eles sofreram uma emboscada numa estrada, tá? E deixaram 6 pessoas mortas. Tá? Ou seja, é um eventual sinal de que a paz no Tigray, mesmo tendo sido assinada, né, a gente já tem passos concretos para a paz, você ainda tem elementos de descontentamento, e não necessariamente envolvendo o Tigray, mas, por exemplo, a gente mencionou que as forças regionais, né, seriam desmobilizadas para serem incorporadas ao Exército Federal. Então, isso afeta bastante a região de Amhara, né, que tinha uma das forças regionais mais fortes, tem ainda, né, porque elas ainda existem, de fato. Então, pode ter relação com isso também. Passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira passada, dia 1º de maio. Presidente das Filipinas visita Washington e afirma parceria sólida em defesa. O Bong Bong Marcos, né, filho do ex-ditador Ferdinand Marcos, e o Joe Biden se encontraram, né, e afirmaram, né, a parceria fundamental entre os dois países, especialmente em temas de defesa. Né, foi a primeira visita às Filipinas, à Casa Branca, de um líder das Filipinas em 10 anos, né, até porque o anterior, o Rodrigo Duterte, chamava o presidente dos Estados Unidos de filho da P, né? E tivemos, né, o acordo de a assinatura de diversos acordos de cooperação militar. Lembrando que recentemente as Filipinas já alugaram mais bases para os Estados Unidos em seu território. Tá? Falando nessa questão, né, Estados Unidos, China, né, pelo Pacífico, no último dia 27 de abril, né, a China acusou, né, o governo dos Estados Unidos, né, de tentar provocar um confronto com a Coreia do Norte, já que durante a cúpula entre o Joe Biden e o presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol, que teve aquele episódio, né, envolvendo a banda de K-pop que, né, acarretou na demissão do conselheiro do presidente sul-coreano, né, o Joe Biden disse que o governo da Coreia do Norte enfrentaria o seu fim se usasse armas nucleares. E o governo chinês disse que essa declaração aumenta as tensões de forma deliberada e não desempenha um papel construtivo em promover uma solução pacífica para a questão coreana. No Canadá, por sua vez, o governo convocou o embaixador chinês no país depois que o parlamentar Michael Chong, do Partido Conservador canadense, afirmou que ele estaria
sofrendo assédios e intimidação da China em relação às suas declarações e suas posturas que serão consideradas anti-China. Tá? Já o Ministério das Relações Exteriores canadense disse que não tolerará interferências em seus assuntos internos. Inclusive, o Michael Chong ele é sancionado pela China, já que ele que promoveu a votação, ele que elaborou o projeto que foi votado, que classificou, né, a questão uigur como um genocídio, tá, pelo parlamento canadense. E, finalmente, uma notícia do Pacífico que a gente não sabia direito onde colocar, né? Mas uma das principais candidatas, né, da Tailândia, a principal candidata na Tailândia, a Paetongtarn Shinawatra, ela deu à luz a um menino no último dia 1º de maio, sendo que faltam 2 semanas, né, para a eleição. Ela postou a foto, né, com o seu filho, né, na rede social e tal, e disse que assim que se recuperasse, se encontraria com a imprensa e voltaria a assumir os compromissos de campanha. 2 notícias da última quarta-feira, dia 3 de maio. Mais de 2.100 presos políticos são perdoados em Mianmar. A junta militar de Mianmar libertou, né, milhares de presos políticos, né, por conta de datas importantes no calendário religioso budista, tá, nas últimas semanas. Foi primeiro uma leva de 2.153 prisioneiros e depois uma outra leva de mais de 1.000 pessoas presas, tá? Repito, por conta dessas datas religiosas importantes, né? Ao mesmo tempo, a junta militar continua, né, reprimindo os movimentos pela democracia em Mianmar. E nessa semana nós tivemos o encontro, né, do principal general, né, da junta militar, o Min Aung Hlaing, com o ministro de Relações Exteriores da China, né, que visitou Mianmar e se encontraram reafirmando a amizade entre os 2 países. Tá? Lembrando que a China é o principal aliado da junta militar de Mianmar, o principal aliado tanto político quanto econômico. Fortes chuvas e inundações matam pelo menos 136 em Ruanda e Uganda. Infelizmente, né, temos aí pelo menos 136 pessoas mortas, temos pelo menos 5 pessoas desaparecidas, dezenas de pessoas feridas e milhares de casas foram destruídas. A maioria das vítimas foram em Ruanda, tá? 6 vítimas fatais foram em Uganda. E, segundo o governo de Ruanda, são as maiores chuvas, né, nos últimos 30 anos e seguindo um período de seca. Tá? Segundo o governo de Ruanda, a chuva que deveria ser distribuída, né, que esperava que fosse distribuída ali por semanas, muito dela caiu, né, repentinamente em um grande temporal, que, repito, deixou milhares de casas destruídas, infelizmente. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 4 de maio. Ativista de oposição do Laos é alvo de atentado. O Anunsha Luangsuphong, tá? Ele foi vítima de um atentado, ele foi baleado, né, num café na capital do país, Vientiane, e sobreviveu ao ataque, e a família, né, depois chegou a ser noticiado, né, de que ele teria falecido, né, por conta do ataque, porém ele sobreviveu, né, e está hospitalizado. Né, ele tem um grupo, né, ele coordena ali um grupo que tem numa rede social que publica conteúdos e notícias críticas ao governo do Laos, e a Human Rights Watch disse que é necessário investigar o atentado.